Olá, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Tudo bem com vocês? Olha, o ano de 2026 já está aí, com vários concursos sendo abertos, planejados. Você já está estudando? Já está fazendo a sua parte? O nosso objetivo aqui é sempre trazer informações relevantes, dicas de preparação para que você possa efetivamente se preparar e conseguir a aprovação no concurso público, que é o seu objetivo. Então não deixe de participar do nosso programa. Nós temos um e-mail de contato. Para você que nos assiste pelo YouTube, você pode deixar um comentário, mandar sua sugestão, compartilhar sua experiência conosco. Você vai nos ajudar a fazer o programa Foco nos Concursos. E no programa de hoje, vocês sabem que quando eu estou aqui no estúdio de podcast é que eu tenho um convidado. E hoje eu quero apresentar para vocês o irmão João. O João, ele é engenheiro civil, mas ele é policial penal, né, João? E também ele é mentor para concursos públicos. Então é uma pessoa que tem muita experiência nessa preparação, vai trazer muitas dicas importantes ao longo dos programas que a gente vai fazer com ele aqui. João, seja muito bem-vindo ao Foco nos Concursos. Júlio, muito obrigado. Eu acompanho vocês desde quando começaram com esse programa. E a primeira vez, então, já sabem, né? A gente fica um pouco assim. Mas obrigado pela confiança e pelo convite. Estamos aqui para ajudar todos que estão nos assistindo a conseguir a sua aprovação, porque não é fácil. Não é fácil, não né, é João? fácil, é complicado. A todo momento você vai pensar em desistir. Olha só. Nós estamos aqui para não falar somente daquilo que todo mundo vive, que é somente a parte material, mas também espiritual, porque conta muito. Muito bom, João. A gente tem uma base, uma dependência do Senhor, Gostei disso, muda muito a nossa trajetória. Muito então, bom. Estamos aqui para ajudar os irmãos aí nas experiências que nós já vivemos. Já gostei dessa primeira parte aí, João. Já tocou no ponto sensível para nós. Isso. E nesse primeiro programa, a gente vai conhecer um pouco da trajetória do João, tá? E assim, João, compartilha conosco assim, como é que você decidiu estudar para concursos públicos? Foi uma referência de família? Foi uma oportunidade? Conta pra gente como é que foi o seu começo aí nos estudos. Então, na verdade, eu comecei estudando, não pensava em concurso em nenhum momento. Nenhum momento. Eu entrei para a faculdade com 17 anos e, assim, jovem, você sabe, o jovem ele tem muitas emoções e muitas informações na cabeça e o jovem ele não tem uma escolha tão certeira, na grande maioria. É difícil dar essa acerto. É primeiro, difícil. Né? Então, assim, eu gosto de matemática, gosto de fazer cálculo. Fui para engenharia. Eu, em 2014, ali, fui para fazer faculdade de engenharia civil. Sou formado em engenheiro civil hoje. E aí, nisso, estudando na faculdade, ao longo do estudo na faculdade, eu fui vendo que não era tanto aquilo que eu queria. Sim. Você imagina um jovem com 17 anos entrando para uma faculdade, com muita informação. Exato. E se conhecendo ainda, Perfeito. em muitos aspectos. Então, ao longo da faculdade, eles são 5 anos, né, na engenharia, mais pro final eu fui vendo que aquilo não era tanto o que eu queria. Você queria. Não era tanto aquilo. Isso é muito normal. Perfeito. Isso é muito normal. É só o que mais acontece, as pessoas às vezes ficam um pouco desesperançosas, tristes com essa situação, mas isso é muito normal de acontecer, ainda mais para um jovem. Então, saindo da engenharia, quando eu me formei ali, foi 2018, eu me formei, comecei a trabalhar em 2019. Só que em 2019, a situação da construção civil no Brasil estava começando a retomar, por uma situação que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, em 2019. E aí, eu comecei a trabalhar de forma autônoma. Como engenheiro. Como engenheiro civil, de forma autônoma. Não tinha um trabalho fixo, não tinha uma empresa, não tinha... Então era um pouco complicado o trabalho. E a gente que começa a trabalhar numa área nova, a gente é novo, tudo é muito difícil. Exatamente. Você não tem nome, as pessoas não creem muito em você, isso é normal também. Só que acaba que o serviço que a gente consegue fazer, às vezes, autônomo, a gente cobra um valor muito em conta, muito baixo. Para ter os primeiros clientes. Só que a gente, como engenheiro, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim, verdade. E às vezes eu via isso, eu falava, Senhor, será que é isso mesmo? Aí a gente faz um serviço que demanda tempo e responsabilidade e recebe pouco. E aquilo foi começando a me tomar aquilo.
E eu comecei a pensar assim, tá difícil de encontrar um serviço, mas eu vou continuar assim, a forma que eu tenho de fazer a minha renda, né? Só que aí, a virada de chave para concurso foi quando eu estava já nessa situação, já pensativo. Sempre buscando o Senhor, sempre orando a Deus. O Senhor sempre ele sustenta o servo dele. Esse é um ponto que a gente tem sempre que tocar. Embora você pode estar com dúvidas, você possa estar numa situação de dificuldade de pensamentos, eu falo, mas se você é dependente do Senhor, se você busca Deus, Ele sempre vai te mandar o escape. Ele sempre vai ter uma porta que vai se abrir onde você não imagina. Amém. E as coisas do Senhor elas são assim, onde a gente não imagina, as portas se abrem, né? E o que aconteceu? Eu estava andando, eu já morava aqui em Vila Velha, fiz a faculdade por aqui, e eu vi uma notícia de concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu lembro que era 3 a 4 mil vagas. Muita vaga, né? E eu falei assim, não, você até me perguntou no início se tem algum familiar, não tive nenhum familiar, ninguém. Né? Influência de não concurso. A minha influência foi totalmente pela internet, mas eu vou chegar lá. Isso. E aí eu comecei a ver aquele concurso, eu falei assim, a gente olha a Polícia Rodoviária Federal e né, as pessoas que trabalham, os policiais, aquela fada bonita, né? na rodovia, aquela primeira impressão que a gente tem, a gente fala assim, nossa, isso é bom, parece muito bom, o salário também é muito bom, nós temos 10 mil, acho que na época estava 12 mil bruto e outros que eles recebem, né, a mais, mas estava nessa faixa, você olha, o seu olho cresce. E eu ficava assim, naquela dúvida, eu abandono a engenharia ou eu foco no concurso para a polícia, que é totalmente diferente. Diferente, né? Uma área toda. Não tem muita, entre aspas, inicialmente você percebe que não há uma ligação, mas existe uma ligação ainda. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, ficava orando, Senhor, será que é isso mesmo? O que eu fiz? E é o que eu indico aos irmãos. Nós temos modos de confirmação do Senhor para certas decisões da vida. O Senhor fala conosco de diversas formas. Diversas formas. Né? Mas assim, o que muitos jovens, principalmente, eles têm em mente, é que eles, às vezes, ficam esperando uma profecia, esperando um profeta entregar algo. Isso é normal, isso acontece. Se Deus quer, Ele vai fazer isso mesmo. Mas também nós temos que entender que Deus age de formas... Muitas como a palavra fala, multiforme graça de Deus, né? São várias formas. Então, ele pode agir de várias formas. Só que quanto mais você está aos pés do Senhor, é o que eu sempre falo, mais próximo de Deus, mais sensível você está à voz dele. Amém. Bom. Então, as coisas que começam a acontecer ao redor da sua vida passam a se tornar não algo do acaso, ou algo que é uma sorte. Coincidência, não. É o Senhor agindo. É o plano do Senhor. Com certeza. Quando você entende isso, você entende que tudo faz parte do plano de Deus. Amém. Muito bom isso. No mundo, né, ao nosso redor mesmo, o falar é o propósito. Qual é o seu propósito da vida, né? Mas para nós, acho que para os homens, o nome é propósito. Sim. Mas para Deus é o chamado. É o chamado. Nós temos chamados diante de Deus. Então, assim, o nosso plano chamado... do Senhor para nossa vida. O nosso chamado a gente tem desde o ventre. Mas muitas vezes a gente descobre ao longo da vida. Com certeza. E ao longo do processo. E o que aconteceu comigo? Eu vi aquela notícia, eu fiquei duvidoso. Mas sempre orando ao Senhor. Eu comecei a pesquisar. É isso que eu falo para os irmãos. Pesquisar o que é isso. O que é a Polícia Rodoviária Federal. O que é o concurso público, o que é estudar para concurso. Então eu comecei a usar as armas que a gente tem hoje, a internet. Perfeito. Principalmente o YouTube, até mesmo esse nosso programa aqui. O programa, ele está no YouTube, então tem muita informação lá. O que eu fiz foi abrir o YouTube e comecei a pesquisar, mas vi muito vídeo sobre concurso público, muito. A gente gosta muito de falar bizu. Nosso meio. Militar, policial. Quem tá no mundo... Bizu é a dica. É dar aquela dica. Para os irmãos entenderem, o bizu é a dica. Então, quando eu falar bizu aqui, é mais esse nicho de concurso público. O pessoal do concurso se entende. Se você estudar para concurso público, você vai entender o que é o bizu. Mas o bizu que eu passo para vocês por exemplo, quando vocês forem estudar algo, descobrir algo, por exemplo, no YouTube, que é uma ferramenta que a gente tem muito boa, foi o que eu fiz. Eu via os vídeos, mas lia muito os comentários.
Porque nos comentários você vê muita experiência real de cada pessoa. Ó, interessante. Então, nos comentários você passa a tomar a decisão mais certeira. A palavra até fala, na multidão de conselhos da sabedoria. Olha só, hein? Então, você, às vezes, eu tenho um conselho seu. O seu conselho é muito bom. Mas eu preciso de ouvir também de um outro. Provas de outras pessoas. Preciso de ouvir aqui. Porque, de repente, o seu conselho vale muito mais para você que vive uma forma de vida. Eu tenho uma outra forma de vida, eu cresci de uma forma, minha escola foi uma escola pública, foi particular, ou você cresceu num lar que desde sempre te motivou a estudar, ou um lar que você teve que trabalhar desde novo. Então, cada pessoa tem uma forma de aprendizagem, e chega na fase adulta, cada um tem uma forma de conhecimento. Então, por isso que eu gosto de ler esses comentários, porque nos comentários você vê muitas percepções de várias pessoas. Pessoas diferentes. E às vezes mais imparciais, né? Isso, mais imparciais, né? Imparciais. Tá certo. Porque é isso aí, É exatamente. isso aí. Você vê isso e acaba tirando pra você o que faz mais sentido. Certo. João Pedro, assim, olha, você já compartilhou muitas coisas importantes aqui, coisas que a gente até retrata no nosso programa aqui. Algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de concurso público, a gente pode falar o seguinte, é uma possibilidade de transição de carreira. Você veio da engenharia e depois aí você vai falar um pouquinho da sua preparação para a carreira policial. Então, como ele falou, normalizem, né, a possibilidade de pensar no concurso público como uma transição de carreira, né? A minha formação original não tem, às vezes, ligação com a carreira que eu estou querendo, que eu descobri. Não tem problema e receio quanto a isso, tá? Vai pesquisar os conteúdos, vai pesquisar sobre as carreiras, né? João falou aqui também muito importante, assim, sobre a questão de pesquisar. Pesquisa hoje não é o problema, hoje é a falta de informação. Na verdade, hoje o problema é o excesso de informação. E o ideal é você pesquisar sobre as carreiras, e não quer dizer também que um primeiro projeto, primeiro plano de estudos que vai ser o efetivo. Podem ocorrer mudanças ao longo desse processo, tá bom? E, João, para a gente, né, caminhar aqui um pouquinho mais na sua trajetória, né, já comentou muitas dicas legais assim, e como é que foi assim, o primeiro concurso que você prestou efetivamente depois dessa questão aí de conhecer um pouquinho da PRF, como é que chegou os concursos policiais aí? Conta pra gente. Então, aí, só retomando, eu terminei a engenharia, formei, comecei a trabalhar de forma autônoma, fiz essa pesquisa, entendi melhor e tomei decisão. Agora vou mudar, vou fazer a transição. Eu não abandonei a engenharia, até hoje eu não abandonei, mas eu foquei mais nos concursos nessa época, que foi em 2019, mas comecei a estudar de forma efetiva para a Polícia Rodoviária em 2020. Eu lembro até, em março de 2020 eu comecei a estudar seriamente para concurso público. Depois de toda a pesquisa, eu tomei a decisão e fui. Comecei, e aí, estudando foi meu primeiro concurso, a PRF. Isso. Eu não quis sair do estado para fazer concursos fora, em outros estados. Eu queria fazer aqui, e se fosse para eu morar fora, eu iria para a PRF ou Polícia Federal, que eram os meus focos iniciais, mas principalmente a rodoviária. O concurso veio no meio da pandemia. Sim. Então, muita gente também começou a estudar para concurso público nesse tempo. Então, teve muitas vagas, veio o concurso, estudei da forma que eu entendia. É aquilo, você começa. Tem que começar, né? Você começa. Hoje eu vejo muita coisa que eu fazia errado lá no passado e que hoje, se eu soubesse daquilo na época, eu ia ter ganhado muito tempo de estudo. Mas a gente vai aprendendo. Mas eu quero falar uma coisa sobre isso. O João vai fazer outros programas que ele vai contar um pouco mais das técnicas de estudos ele utiliza, o conhecimento que ele conseguiu ao longo desses anos, e ele compartilha também com os mentorados dele. Então, hoje é o nosso primeiro programa. Você vai voltar aqui no programa, né, João? Para compartilhar algumas coisas com a gente, né? Muito importante você contar sobre isso, tá? Sim, assim, são muitas coisas. Se a gente for contar tudo de uma vez só, é aquilo que você falou, é excesso de informação. Então a gente tem que parcelar isso aí para não ficar muito confuso para os irmãos que estão nos ouvindo. Mas o meu primeiro concurso foi o da Polícia Rodoviária Federal. Era o que eu queria, o que meu coração estava gritando na época, né? Aquilo que eu queria. Todos nós temos esse concurso assim que nos chama muito. O meu era a Receita Federal. A Receita Federal era o meu, nesse caso. Então, o meu que me chamou foi... Então, esse foi o concurso que me fez sair da inércia. Ótimo. O concurso que me fez começar a estudar de forma séria e entender que eu precisava de criar uma disciplina, de uma constância.
e realmente entender que isso aí mudaria minha vida. E o concurso, ele muda vidas. Essa é a verdade. Concordo o plenamente. concurso público Muito, muda a sua muito vida. bom isso. Então, o meu primeiro concurso foi a Polícia Rodoviária Federal. E aí, já posso dar sequência no Isso foi acontecendo? aí. Perfeito. Por Fiz a favor. prova, eu lembro que eu fiz um relato muito rápido aqui. A gente tem um projeto Missão, que é um cursinho que faz plataformas de simulados. Uhum. E aí teve um nacional da Polícia Rodoviária. Eu fiz esse simulado e quando eu tirei a banca Sebrasp. Pra quem não conhece, essa banca Sebrasp, a banca de concurso são as bancas que preparam as provas e tal. Isso aí. Então, a banca, que na época era CESP, agora é Sebrasp, Ela mas tem uma característica especial. a característica dela é que ela, se você erra uma questão, você perde uma que você acertou. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai marcar. Porque se você errar, se você chutar e errar, você ainda perde um ponto aí. você vai perder o que você acertou. E esse é o problema. Eu acho até uma estratégia muito boa, porque realmente filtra quem realmente está estudando. Quem vai lá para chutar, vai tirar nota negativa. Né? E é isso. E eu fiz a prova e tirei 82 pontos. E no simulado. Essa nacional. Muito bom, né? Eles fazem o simulado nacional geralmente quando tá próximo da prova. E quando eu vi essa nota, meu coração batia. Rapaz, é uma sensação assim, eu tava corrigindo o gabarito e era tanto certo, que eu falei assim, nossa, não tô errando nada. Eu nunca tinha feito tanto certo na minha vida assim. Eu comecei a bater o coração, aí começa a sentir aquela sensação de aprovação. Isso é muito bom. Tá perto, tá perto. Isso é real. Você começa a ver que isso é real. Mas eu fui muito bem no simulado, mas na prova não fui bem. Na prova eu fiquei mal. Fui triste. Eu lembro que eu tirei 63 pontos, errei muita coisa. Tomei umas decisões que não devia ter tomado, mas era a minha primeira prova, sério. Primeira prova nível federal. Prova de alto nível, que é o concurso da PRF. É um concurso de alto nível. Inclusive, nós já trouxemos irmãos aqui que são da PRF, compartilharam um pouquinho da trajetória deles. Né? É um concurso muito pesado. É um concurso pesado, teve bastante vagas. Mas é um concurso que chama a atenção de todo mundo, né? Então, isso, é verdade. Ainda mais na pandemia. E eu fiz essa prova, eu tive meus problemas. Não fiz nenhuma do estado, de polícia, porque no tempo que eu comecei a estudar não tinha polícia civil, que era o que eu queria inicialmente. Uhum. Militar eu nunca quis. E a penal nem pensava. Olha como é que chega aí. Nem pensava, mas a gente vai chegar lá. E aí, fiz da PRF, na minha cabeça só PRF e PF. Mais nada. Até a Receita chegou no momento que eu comecei a usar pra Receita, depois eu vi que eu não queria aquilo, migrei pra PF. Depois da PRF eu fiquei mal. Todo concurseiro vai ficar mal, não tem como. Vai passar por esse momento. O não, a gente já tem. O não é aquilo. Você vai fazer uma prova, você sabe que você vai ser reprovado. A aprovação é a exceção. Essa que é a verdade. E eu, com meu primeiro concurso sério, Polícia Rodoviária Federal. É claro que pelas chances, pelos cálculos, a probabilidade de eu não passar é muito alta, né? Primeiro concurso ainda. Mas tranquilo. O simulado me deu uma esperança. Deu esperança. Mas eu estava no caminho certo. Mas esse que é o ponto. Você vê que você está no caminho certo. Muito bom. Você vê que o seu método de estudo, a sua forma de estudo, ela está fazendo sentido quando você começa a ter resultados. Perfeito. O resultado principal, é o que eu passo na mentoria, o resultado principal é a sua aprovação. Mas a gente não pode viver somente do resultado final. A gente precisa de ter os micro-resultados. O que é um micro-resultado dentro de um concurso, dentro de uma preparação para um concurso público? É você fazer uma bateria de questões e ver que o seu percentual está aumentando ao longo do tempo. Tem que comemorar isso aí. Né? É você fazer você fazer simulados e ver o seu desempenho sendo cada vez melhor nos simulados. Esses são o que a gente chama de micro-resultados. Isso te faz ter motivação, ver que você está no caminho certo e acaba que vai te dando mais gás para você chegar na tão sonhada aprovação. Perfeito. Então, é isso que a gente trabalha. Muita questão de mentalidade sobre essas coisas. Isso aí. E aí, depois da PRF, fiquei mal, como todo concurseiro fica mal. Eu parei alguns meses de estudar. Logo depois consegui um serviço autônomo também na engenharia, que foi me ajudando muito a ter uma renda e continuar estudando. Logo depois veio a PF. Polícia Federal. A Federal, a PF é Polícia Federal. Isso aí. E aí as provas vieram juntas, PRF e PF. Bem próximo. Tudo próximo. Outra, né? PF, PRF e DPEM. Polícia Federal, Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Federal. Vieram os três juntos ali, em 3, 4 meses vieram os três juntos. Essas provas, elas vêm sempre de 3 anos em média. Em média, Em média, 3 anos.
o quadro de vagas da PRF agora ia aumentar muito e o da PF nem tanto. Então, o próximo que viria seria a PF, Polícia Federal. Polícia Federal. Uhum. O que eu fiz? Migrei para PF. Uhum. E tô estudando pra PF. No meio desse tempo, agora eu chego na Polícia Penal. Aham. No meio desse tempo, sai uma notícia que vai acontecer o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. Olha. Eu não tinha nenhuma pretensão de realizar esse concurso. Não conhecia a não carreira conhecia. ainda. Só que uma pessoa eu sou de Afonso Cláudio, uma pessoa lá um colega meu de Afonso Cláudio, ele já estava lá dentro e ele sabia de toda a minha situação, né? Falou, João, estuda pra Polícia Penal, eu trabalho lá, não é aquilo que você acha que é. Olha aí, ó. Não é aquilo e você vai ter uma renda boa, a Polícia Penal tá crescendo Tá muito. crescendo, uma carreira que Vocês vão entrar na melhor fase da Polícia Penal. Não deixe de fazer essa prova, você vai ver que você vai gostar muito. Ó. Eu peguei essa ideia, o que a gente fala, o que a gente falou no início, o senhor, ele tem as formas dele de se comunicar a um homem. Aham. E você começa a perceber essas coisas. Meio na dúvida, mas você vai, porque você sabe que você está na presença dele, você confia muito nele. Beleza. E aí você consegue. Aí eu peguei e comecei a estudar para essa prova. O que eu fiz? A federal estava para vir, eu não parei de estudar para federal, continuei focando na federal, porém as matérias que têm mais peso. Isso é muito importante. As matérias que têm mais peso, que é a de direitos, matérias de direito penal, processo penal, administrativo, constitucional. Eu aumentei a carga horária delas Aham. e continuei estudando para federal. TI, informática, contabilidade, essas coisas, fiquei estudando estatística, continuei estudando. Mas fui fazer a prova da penal praticamente estudando para federal. Sim. E a carga, eu estudei em 2020, então 21, 22, 23, veio a prova da Polícia Penal em 2023, outubro, novembro, não lembro, dezembro, não lembro, final do ano. Então eu tinha 3 anos de caminhada, Já tinha bagagem isso nas é matérias. importante. E fiz a prova. E cheguei em casa, fui ver o gabarito, 78 pontos. Uhum. Aí eu falei, rapaz, será que vai dar? Acho que vai dar. Aí eu fiquei meio assim, aí meus colegas do grupo lá, João, você é polícia. Eita! Eles já jogam lá na frente. Já jogam. João, você é policial agora. Olha só. E aí começa aquela brincadeira e eu, será? E aí foi acontecendo. Que bom. Foi nisso que eu entrei para a Polícia Penal do Espírito Santo. E aí tem as fases, né, Sim. da polícia. E aí agora chega mais uma daquelas que eu falo assim, que eu digo o seguinte, que o senhor tá falando, o senhor sempre tá direcionando tudo e ele tá sempre com você. Sim. Eu estava já na segunda fase, que é o teste físico, teste de aptidão física, e eu estava treinando a corrida. Uhum. E aí, treinando na corrida, eu peguei e abri, depois de treinar, eu abri o podcast que estava acontecendo sobre a Polícia Penal. Aham. Alguém falando sobre a Polícia Penal. E aí, exatamente quando eu abro o vídeo no YouTube, era ao vivo, o podcast, tem uma pessoa falando assim, aqui sendo entrevistada, acho que era da polícia também, Polícia Penal. Ela tava falando exatamente essa frase, que nós temos que ser luz em meio às trevas, Olha nós temos que só, ser luz hein? onde nós estivermos. E começou a falar da pessoa ser luz onde ela estivesse, no local de trabalho, somente na área da polícia. Sim. A situação é mais complicada, é muito estresse e tudo mais. Quando eu vi aquilo, falando da luz, de ser luz, aquilo foi uma confirmação de Deus pra mim. Amém. Que eu iria entrar nessa polícia. E Eu estava nas fases ainda. Então tinha muita coisa a acontecer. pra vir, né? Mas depois daquilo, eu tomei pra mim. Isso é de Deus e eu acho que isso Amém. realmente vai dar certo. Graças a Deus. E hoje eu tô dentro da Polícia Penal. Amém. Muito Entendeu? bom. João, para a gente caminhar para encerramento desse primeiro programa, muitas informações bacanas aí, abençoadas na sua trajetória até chegar na Polícia Penal. Você falou, por exemplo, eu queria ressaltar algumas coisas. O João, até chegar na Polícia Penal, teve momentos também concurso que ele não passou, mas se manteve firme. Uma coisa importante destacar, o João, você ficou focado na área policial, né, João? Então, o nome do programa é Foco nos Concursos. O João não foi assim, vou fazer o concurso da Polícia Federal, mas também vou fazer de INSS, de auditor, banco. Não, ele teve um foco na área policial. Então, cada etapa aí, apesar que a aprovação não veio de primeira, mas contribuiu para a aprovação final, né, João? Muito. Então, muitas informações importantes e ele vai voltar aqui na próxima semana para trazer ainda mais conteúdo de você, entrar um pouquinho mais nas estratégias que ele utilizou para estudar, aquilo que ele trabalha com as mentorias que ele faz hoje. João,
Para a gente encerrar esse primeiro programa, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem vai nos assistir. Valeu a pena o esforço, a dedicação? O que você iria destacar aí na sua trajetória de estudos? Uma das principais mensagens que eu posso deixar para aqueles que vão começar ou já estão começando, para o nosso povo principalmente, é que tudo que você coloca diante de Deus, as coisas elas vão dar certo. Elas não, eu costumo falar que elas tendem a dar certo, mas quando você coloca diante de Deus, elas dão certo. Amém. Muito Por bom. mais que você no processo perceba talvez alguns caminhos que não fazem tanto sentido, mas são necessários você passar por eles para chegar onde Deus quer te colocar. Então, uma das principais coisas é confiar no Senhor, e o que eu aprendi nesse meio dessa trajetória é que você se torna mais dependente de Deus. Amém. Olha Você aí. precisa, você está estudando, você vê uma reprovação, você é desestimulado o tempo todo para desistir do concurso. Então, a dependência de Deus, a fé no Senhor, te faz perseverar até o fim. O nosso fim aqui, no caso, seria a aprovação. Aprovação. Muito bom. João, olha, eu quero agradecer a sua primeira participação aqui no programa. Foi uma conversa muito, muito boa, com muitas informações relevantes. Que Deus continue abençoando a sua trajetória lá na Polícia Penal. Amém. Nós já fizemos alguns programas sobre a carreira de policial penal. Trouxemos outros irmãos aqui também. Vários irmãos lá que trabalham junto com você, né, João? Sim. Tá? Mas, na semana que vem a gente vai ter um próximo programa em breve aí com o João para falar um pouquinho mais sobre técnicas de estudo, sobre a preparação dele. Eu quero te convidar a participar dos nossos programas. Amém, João? Você vai voltar com a gente aqui? Com certeza, só chamar que a gente aparece aqui. Então tá bom. Esse foi o programa Foco nos Concursos de hoje. Se você gostou, deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilhe com pessoas aí que estão querendo estudar para concurso público, o jovem lá da sua igreja, o irmão que está precisando aí, de repente, fazer uma transição de carreira. Esse conteúdo com certeza vai ajudar bastante. Amém? A paz do Senhor, até o nosso próximo programa.